Já está gravando, né? Hoje, então, a gente, caminhando mais um pouquinho aí na disciplina, nós vamos falar sobre a jornada de trabalho, tá? A jornada de trabalho, a gente tem algumas modalidades de jornada de trabalho, tá? Dentro dessa jornada, a gente vai abordar aí a jornada de trabalho, o intervalo intrajornada, o intervalo interjornada, né? Repouso semanal remunerado. Então, hoje a gente vai falar somente do tempo em que o empregado está ali, né, à disposição da empresa para prestando serviço ou até mesmo, né, aguardando que essa empresa entre em contato para que ele venha a prestar, né, o serviço para a empresa, tá bom? Então, olha só, a gente tem aí a jornada diurna, né? Ela ocorre de 5 horas da manhã até as 22 horas, quando a gente fala de centro urbano. E aí, quando a gente fala de questões rurais, né? Essa jornada ela é um pouquinho diferente, porque tem jornada que começa às 4, que tem jornada que começa às 5, e a jornada termina às 8, ou a jornada termina às 21, né? Dependendo se pecuária, dependendo se lavoura, tá? Então, essa jornada de 5 até 22 horas, ela versa somente sobre a jornada de centros urbanos, tá? E aí, a gente tem aí a jornada noturna, né? A jornada noturna, ela é compreendida entre 22 horas de um dia às 5 horas da manhã do dia seguinte, né? É, utilizados, como eu disse também, nos centros urbanos, e no caso de trabalhador rural, aí seria de 21 horas de um dia às 5 horas do outro, quando se tratar da lavoura, e entre 20 horas de uma noite, de um dia até as 4 horas da manhã do outro, quando se tratar da pecuária. Como a gente já falou sobre o trabalhador rural, a gente já abordou essa jornada, né, o horário de trabalho dele, o horário noturno, e ele é diferente, a gente não precisa de se ater muito aqui a esses termos, não. É só a gente lembrar o seguinte: trabalhou à noite, né, em algum desses horários aí, no caso de centro urbano, de 22 às 5, no caso de zona rural, né, centro rural, empresa rural, de 21 às 5 ou de 20 às 4, ele é um trabalhador, né, a jornada de trabalho dele é noturna e ele tem direito ao adicional noturno, tá? Então ele receberia por esse adicional noturno, ok? E ainda, gente, a gente tem a famosa aí jornada mista, né? Quando ela ocorre uma parte no período noturno, outra parte no período diurno, né? Então, é aquela jornada, vamos supor que começa durante o período diurno aí e se prolonga ao período noturno, ou vice-versa, né? Começa aí 3 horas da manhã e adentra no período diurno, tá? Então, a mista, ela é nos ambos os períodos, noturno e diurno. Lógico que a hora que ele está trabalhando em período noturno, ele tem direito a receber esse adicional de forma proporcional, tá? É, outra forma de jornada aí é aquela de revezamento, né? Quando num período há trabalho durante o dia e em outro trabalho é prestado à noite, tá? No caso, a jornada ela pode ocorrer no máximo por 44 horas semanais, sendo aí 8 diárias, e em caso de turnos ininterruptos, né? Em caso de revezamento, são jornadas de 6 horas, ok? Bom, adiante aí. Deixa eu só localizar aqui. Bom, vamos lá. Intervalo interjornadas. Atenção a esse detalhe aí, porque a nossa legislação, ela, em 2017, ela trouxe algumas modificações no caso dos intervalos interjornadas. Interjornadas não, desculpa. No caso de intervalo intrajornadas, tá? Que a gente daqui a pouquinho vai falar.
No caso de intervalo interjornadas, o que seria intervalo interjornadas? É o intervalo realizado entre uma jornada de trabalho e outra, tá? Então, essa jornada de trabalho, né, vamos colocar aí de 8 horas diárias, para que o empregado novamente volte a trabalhar, né, vamos supor que essa jornada ela termina aí às 18 horas de um dia, e ele somente poderia voltar a laborar, né, às 5 horas da manhã do dia seguinte, tá? Por quê? Porque é um período aí em que o empregado, né, ele precisa para recarregar suas energias, para que ele descanse, né? Para que ele possa também fazer outras atividades, né? Porque a vida da gente também não é só trabalho, tá? Então, é necessário, né, que esse empregado ele tenha um período de descanso de no mínimo de 11 horas, tá? E é vedado, né? Ou seja, não é permitido que o empregado volte a laborar antes desse período de descanso, tá? Então deve ser respeitado o período de descanso. Logicamente que, caso não seja respeitado, essa hora que esse empregado está trabalhando antes, ela é contabilizada como hora extra, tá? Não é que é hora normal. Ele será contabilizado como hora extra, tá bom? Então, o intervalo interjornadas é aquele entre as jornadas de trabalho, né? De um dia ao outro. É jornada onde o empregado estará ali elaborando, né? Que deve ser respeitada aí esse período de pelo menos 11 horas de descanso, tá? Para reposição justamente de energia, para descanso, né? Dentre outras atividades aí que o empregado tende, né, a desenvolver no seu dia a dia. Bom, intervalo intrajornada. O intervalo intrajornada, olha só que tem uma diferença. O anterior era intervalo interjornadas. O intervalo interjornadas, ele acontece de uma jornada para outra. No caso do intervalo intrajornada, ele acontece, é um período, né, de descanso na própria jornada, né? Então, é naquele dia, é durante o dia, tá? Então, durante o dia, o empregado aí, ele também tem direito de ter um descanso, né? Ter um descanso durante o seu trabalho. E aí, gente, não dá para a gente abordar, tá? Todos os tipos de intervalos existentes, né? Até porque a gente, no nosso Brasil, cada profissão tem uma legislação específica, tá? Telemarketing é de uma forma, enfermagem de outra, né? Então, cada um tem uma forma diferente aí para o cumprimento dessa jornada. Lembrando que ela tem que ocorrer, né? Quando a jornada de trabalho ela for por mais de 4 horas, né? Então, vamos supor, se o empregado labora por dia somente 4 horas, aí não há necessidade desse intervalo intra-jornada, tá, turma? Agora, no caso do empregado laborar de 4 a 6 horas, é necessário aí, de acordo com a lei, um intervalo de no mínimo 15 minutos, tá? E quando esse empregado laborar por mais de 6 horas, né, de 6, 7, 8 horas, a lei prevê aí um intervalo de 1 a 2 horas, tá? Porém, todavia, contudo, entretanto, nossa legislação sofreu uma pequena alteração, onde é possível hoje que esse intervalo, que era antes aí de 1 hora para quem laborava por mais de 6 horas, né, ele ser reduzido, tá? Logicamente que se ele é reduzido, esse empregado também vai sair mais cedo, ou mesmo que a sua carga horária prolongada em determinado dia, no final da semana
ele vai poder, né, sair um dia mais cedo, dar uma compensada aí, tá? Então, essa carga horária, esse intervalo intra-jornada, ele foi alterado, podendo hoje ser de 30 minutos, tá? Então, hoje não há necessidade mais de ser respeitado aquela questão de 1 hora, tá? Hoje, 30 minutinhos aí, o empregado pode perfeitamente fazer seu lanche, né? Fazer seu almoçar, e subentende também que ele poderia ir também descansar, né, nesse período. Então é isso, foi uma pequena alteração, tá? Vamos lá. E por último aí, como a gente já veio falando das jornadas aí, a gente vai falar agora do descanso semanal remunerado. Vocês sabem o que é um descanso semanal remunerado? Alguém sabe? Eu acho que é o É o do fim de sábado. semana? Do fim de semana que não trabalha? Seria Eu o acho que final a de semana. jornada de 8 às 18, né? Aí Hum, você compensa, dependendo do seu horário de almoço, você compensa o trabalho no sábado. Geralmente trabalha dessa forma em escritório. tá, mas olha só, na verdade, quando a gente fala em descanso, a gente está falando em realmente descansar, tá? E quando eu falo em descanso semanal remunerado, é o seguinte: vocês lembram lá quando a gente falou no caso de suspensão e interrupção do contrato de trabalho? O descanso semanal remunerado, além dele estar previsto em lei, né, que é uma obrigação da empresa conceder um dia de descanso durante a semana, é um caso de, vamos colocar assim, de interrupção do contrato de trabalho, porque você não vai trabalhar e vai receber, tá? Porém, né, no direito nada é assim, certo? Existem algumas condições para que exista esse descanso semanal remunerado. Mas, gente, prestem atenção, porque já caiu, né, em algumas situações, uma pergunta que no final dessa apresentação que eu vou fazer para vocês aqui, eu vou questionar e vamos ver se vocês vão acertar, tá? Olha só, o empregado, ele tem obrigação, né, de laborar aí durante a semana e durante o período de 7 dias, de acordo com a legislação, ele tem direito de descansar pelo menos um dia, tá? Preferencialmente aos domingos. Olha só, eu falei preferencialmente, não quer dizer que é obrigatório, tá? Outro detalhe, quando esse empregado, né, vamos supor uma escala aí de revezamento, dentro de 4 semanas, ele tem que ter o descanso no domingo, tá? Tem que coincidir com o domingo, ok? Hoje, esse período, ele foi prolongado, né? Não precisa mais ser de 4 semanas, mas passou a ser aí, um período maior para que haja coincidência no domingo. Então, pode haver o descanso semanal remunerado, mas não há a necessidade de ser no domingo, né? Não obrigatoriamente, mas dentro de um período, sim, ele tem que acontecer no domingo, tá? Feriados. Os feriados, eles são entendidos como descanso semanal remunerado, né? Quando a pessoa não trabalha, tá? A gente sabe também que no comércio, em muitos feriados aí as empresas optam em trabalhar, né? As lojas principalmente, mas vocês podem observar que quando isso acontece, geralmente a hora extra recebida por esse empregado ela é de 100%, tá? Então, como a gente já vem falando, em todas as profissões, né, existem suas leis específicas, existem suas convenções e seus acordos, então não dá para a gente apontar um por um aqui, tá? Mas é algo que a gente tem que observar, tá? Bom, então a condição para que você receba o descanso semanal remunerado, primeira, é a frequência integral
do empregador durante a semana, né? Entendido essa aí com o período, vamos colocar aí de segunda a sábado, tá? Mas nem sempre seria dessa forma, ok? Ou seja, ele tem que cumprir aí as 44 horas semanais, ou dependendo do período, né? As horas para as quais ele foi contratado. Na verdade, o que é? Nada mais é do que um empregado que foi contratado ali para cumprir 10 horas semanais, 20 horas semanais, 30, 40, ele tem que cumprir integralmente essas horas, tá? Aí vamos lá. Tem muita empresa que vai falar assim, o empregado, ele faltou do serviço na sexta-feira. Se ele faltou do serviço na sexta-feira, ele perde o direito ao descanso semanal remunerado, né? Tem muita gente que fala assim, ele perde sábado e domingo. Provavelmente vocês já devem ter ouvido, né? Já devem ter escutado alguém falar isso. Já? Sim. Eu já. Pois é. Sim. Tá. Só que, gente, não é a questão do empregado deixar de laborar na sexta-feira que ele vai perder o sábado e domingo, não, tá? Qualquer dia da semana, né, se ele não trabalhar, ou se a falta dele não for uma falta justificável, né? O que é falta justificável? São aquelas previstas por lei, que a gente já falou dos descontos legais, das faltas justificadas e injustificadas, né? Licença paternidade, maternidade, doação de sangue, dentre outros, né? Casamento, falecimento de alguém, esse tipo de coisa, ok? De parente, né? Pai, filho e ascendente até ascendente de primeiro grau. Bom, vamos lá. Então, tirando essas faltas que são justificadas e os atestados médicos quando se tratar de uma doença, o empregado faltou, o empregado resolveu aqui faltar na terça-feira. Não tem problema, ele faltou na terça-feira, ele automaticamente ele já está preenchido o direito do empregador de não conceder o descanso semanal remunerado. Por quê? A lei determina que deve ser cumprido integralmente o horário de trabalho semanal, tá? Então a lei não fala que o empregado que não trabalhar na sexta perde sábado e domingo. Não, ela fala que o empregado que deixar de cumprir integralmente a jornada contratada semanal, ele pode, novamente, não é que a empresa tem por obrigação, tá? Ele pode descontar o final de semana ou a remuneração. Pois não, Elizabeth Vieira? Boa noite, professor. Boa noite. E quem trabalha 12 por 36? É a folga seguinte mais o dia, né? Pois é, o que acontece? Você tem que... você fala o descanso? Isso, esse desconto. O desconto vai acontecer da mesma forma. O período que você tem descanso, ele vai ser descontado, né? Não é que ele vai ser. Desculpa, vou me corrigir. Ele pode ser, porque é muito questão de política da empresa, né? Tem empresa que entende que aquele funcionário, às vezes, né, um funcionário bom e tal, aconteceu uma vez, né? E às vezes tem empresa que nem desconta, mas já passa a ser um direito dessa empresa de descontar. Ok? Então, o período que você teria de descanso, a empresa poderia descontar, tá? Bom, então vamos lá. Pergunto para vocês. Quer dizer, então, que se eu, como empregado da instituição, deixei de ministrar um dia de aula para vocês aqui hoje o professor está muito cansado, está cheio de problemas aí, não deu para ele vir para ministrar a aula, beleza? Ou seja, eu faltei de forma injustificada. Faltei porque eu quis. Fui tomar uma cerveja para relaxar.
Quer dizer que eu não terei direito ao descanso semanal remunerado? Tu acabou de falar aí que não, hein? Não. Olha a maldade do negócio. Tu acabou de falar que não tem que ser 7 dias trabalhados? Não, Dentro 6, né? desses Depende da 7. empresa. Cada Então. empresa vai depender da empresa. A empresa que vai decidir, porque se ele for um funcionário bom, que ela entender que ele fez isso uma vez, que ele não é uma pessoa que faz isso sempre, ela pode não fazer, não descontar. Então, a questão da facultatividade da lei é outra coisa, tá, gente? O que eu estou falando aqui é o seguinte: o descanso semanal remunerado. Quer dizer, então, que se eu faltei um dia, eu não vou ter direito ao descanso semanal remunerado? Olha a maldade da pergunta. Você vai ter o descanso, você só não vai Isso, receber ele. perfeito. Essa é a maldade da pergunta, né? Que aí o pessoal responde do mesmo jeito que vocês responderam da primeira vez. Não, você não vai ter direito. Mas pera lá. Descansar é um direito que me assiste. Se eu vou receber por aquele período, né, que eu estou ali descansando, é outra coisa, tá, gente? Então, cuidado com esse tipo de pergunta, porque são perguntas assim, ainda mais que professor que dá prova de concurso, né? As provas são baseadas em concurso, geralmente gosta desse tipo de pegadinha, tá? Só para a gente finalizar, como eu falei, a aula hoje seria mais rápida, a gente já está até demorando muito. A substituição do repouso por pagamento, tá? Essa substituição de repouso por pagamento não é permitido, tá? Os feriados, o pagamento, como eu já disse, ele tem que ser em dobro, né? Não podendo, no caso do feriado, o empregador conceder uma folga, tá? Isso não é passível de acontecer, não, ok, gente? Então, se o empregado trabalhou no feriado, ele tem que receber aquela hora em dobro, como se fosse hora extra em dobro, tá bom? Quanto ao descanso, quanto às jornadas, algum questionamento, alguma pergunta? Pois não, Então, o que o senhor Roberto? falou aí, Não, foi bem claro. o professor, o funcionário, ele tem direito ao descanso, se ele tiver uma falta injustificada durante a semana. Em contrapartida, ele não recebe o valor do descanso remunerado. Seria isso, né? Ele pode não receber, né? Mas o descanso ele tem direito, de qualquer forma. Tá? Ele pode não receber, mas o descanso ele tem. Ou seja, aquele descanso semanal vai ocorrer, só que ele não vai ser remunerado. E Tá? por que desconta aí o sábado e o domingo? Porque geralmente, né, a empresa que trabalha trabalha de segunda a sexta, trabalha de segunda a sábado, desconta só domingo. A empresa que trabalha de segunda a sexta, desconta o descanso semanal remunerado. Qual que é o período de descanso semanal remunerado? De sábado e domingo. Então ela desconta sábado e domingo. Entendi. Mais o dia da semana que faltou. Tá bom? Tá, obrigado. Roberta? Boa noite, professor. Boa noite. Agora me esclarece uma dúvida. No caso da falta não justificada, eu trabalho, então faltei, não era uma falta justificada, né, justificada, então a empresa descontou esse valor no meu salário. Certo. E aí, quando chega às férias, dependendo da quantidade de faltas, ainda tem direito a estar descontando essas faltas nas férias. Você Mesmo tendo acredita que sim? descontado. Você Nossa, acredita que sim? Mas não preocupe com isso agora, não. A gente vai tratar de férias no segundo, a primeira conteúdo aí do segunda unidade, tá? Então aí eu vou explicar tudo sobre férias, a gente vai falar, vocês vão ver o período lá que pode faltar, tá? Aí eu vou contar outra maldade também de pergunta de concurso, que é sacanagem, que o pessoal cai mesmo, até hoje foram poucas pessoas assim que assimilaram a pergunta, né, que conseguiram responder, né, porque a gente é uma Então tá, obrigada. pergunta assim maldosa mesmo, tá? A pessoa às vezes sabe,
e quando pergunta, fala, não. Nossa, que coisa mais tranquilo, que a gente conversa depois sobre isso, só para adiantar, a partir do momento que faltou, de forma enxada, essa falta, as férias, é contabilizada, tá? É contabilizado. Então vai depender da quantidade de faltas que você teve no decorrer. Entendi. Obrigada. Se não temos mais perguntas, gente, fique com Deus. Uma boa semana, bom final de semana, né?